Fala aí pessoal, aqui é o JP e hoje a gente vai estudar um tópico que é simples, mas é extremamente importante no nosso estudo de química, uma vez que entender essa linguagem, né, entender esse quimiquês, ajuda a gente a interpretar exercícios e interpretar coisas que a gente observa ao longo do nosso estudo de química. Hoje a gente estuda as equações químicas. Perceba que eu tenho aqui uma em que eu mostro, né, como que tá ligado, quem tá ligado com quem e tal, e eu tenho uma outra representação. Vamos aprender aqui o que significa essas setas e tudo mais. E por que dos números grandes, números pequenos. Esse é o nosso objetivo hoje. Vamos lá. Primeira coisa, toda reação química é representada por uma equação química. Então, a reação é a transformação da matéria. A gente já estudou lá em fenômenos físicos e químicos que num fenômeno químico eu tenho a transformação da matéria. Essa transformação pode ter mudança de cor, formação de gás, mudança de cheiro, enfim. Mas a reação é a transformação da matéria. Como que eu represento isso num papel? Eu represento a reação por uma equação química. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então eu tenho aqui, olha só, A, B, C e D. Vamos entender o que significa. Essa primeira parte, antes da seta, tem os reagentes, que são as substâncias iniciais que eu vou ter. Então é como se fossem os ingredientes de um bolo. Então eu pego lá ovo, farinha, leite, enfim. Tudo que eu vou usar para poder preparar o bolo são os meus reagentes. Então é o que vem antes da minha seta. A seta é chamado de produto, ok? Então eu tenho aqui dois produtos. Eu trouxe aqui uma reação em que eu tenho dois reagentes formando dois produtos. Não preciso ser assim. Posso ter um reagente que vira dois produtos, dois reagentes que viram um único produto, enfim, posso fazer várias possibilidades. O produto é o meu resultado final. Então, nesse exemplo do bolo, o que eu tenho? Eu tenho no final um bolo, tá certo? Então, eu tenho no início os ingredientes e no final eu tenho o meu produto, tá certo? Isso daqui que indica, né, a passagem de reagente para produto, né, essa seta é um sinal gráfico, tá? Então existem alguns sinais gráficos para a gente saber analisar. E como que eu leio isso daqui? Muito simples. Nesse caso, eu leio assim. Eu leio que A reage com B, formando C e D, ok? Então, justamente a seta vai indicar essa transformação, que vai formar. Então, A reage com B, formando C e D. Agora, com relação a esses sinais gráficos, vamos conhecer aqui o que significam alguns deles. Esses sinais vão indicar os fenômenos que ocorrem com as substâncias e também entre elas. Por exemplo, a setinha que aponta só para um lado indica o sentido da reação química. Então, eu tenho reagente que vai formar produto. Então, sentido da reação. Eu também posso ter uma setinha que aponta para os dois lados. O que significa isso? Significa que eu tenho uma reação que é reversível. Ou seja, pode ir para um lado ou pode ir para o outro. Ocorre nos dois sentidos, tá certo? Quando eu tenho alguma substância e ao lado dela eu coloco uma setinha para cima ou inclinada para cima, significa que eu estou formando um gás. Então aquela substância sai na forma de um gás, ok? Não é toda reação que tem isso, mas pode acontecer formação de gás. Assim como se eu coloco uma setinha apontada para baixo, ao lado de uma fórmula, significa que eu estou formando um precipitado, um sólido. E aí, se eu deixo parado, é como se ele fosse para o fundo do meu recipiente, ok? E também pode aparecer esse triângulo, né? Que significa delta. Na química, esse delta a gente vai usar numa reação química para mostrar que é uma reação com aquecimento. Então, sempre que eu der calor, que eu fornecer energia na forma de calor, eu estou aquecendo os meus reagentes, então eu coloco esse símbolo em cima, por exemplo, da minha setinha da reação química, ok? Com relação aos estados físicos, pode acontecer da minha equação trazer o estado físico das substâncias. Não é obrigatório, mas para deixar mais completo eu posso trazer isso, tá certo? E onde que eu coloco esse estado físico? Em geral, a gente coloca abaixo e do lado direito de cada substância. Quais são esses estados que mais aparecem? Primeiro,
Esse S minúsculo entre parênteses vai indicar que a substância está no estado sólido. L desse jeito ou desse vai representar que está no estado líquido. AQ vai significar que está no estado aquoso. E aí eu peço muito cuidado que você diferencie o líquido do aquoso. Qual que é a diferença? Líquido significa que eu tenho a substância pura e ela está apenas no estado líquido. Aquoso, eu tenho aquela substância que está dissolvida em água, tá? Então, vamos supor assim, se eu pego sal de cozinha e esquento muito até derreter ele, eu tenho que, para ter sal de cozinha líquido, eu tenho que ter mais ou menos uma temperatura aí de acima de 700 graus Celsius, que o nosso fogão de casa não é capaz de atingir. Então, eu não consigo ter o sal de cozinha líquido. Já se eu pego o sal de cozinha e dissolvo ele na água, lá eu tenho sal de cozinha aquoso, dissolvido em água. Cuidado porque no mercado vende lá um frasco dizendo que eu tenho sal líquido. Aquilo está errado, não é sal líquido que eu tenho lá. Aquilo eu tenho sal aquoso, porque é sal dissolvido em água. Então eles pegam um tanto de sal, dissolvem em água e vende por um valor muito mais alto, tá? Então cuidado aí com esse erro conceitual, tá? A grande maioria das substâncias não vai estar no estado líquido, tá? Quando eu estiver falando delas, elas vão estar no estado aquoso. É óbvio, água, quando eu falo da água, eu não falo água aquosa, eu falo água no estado líquido. E também a gente pode ter aqui o G para representar o estado gasoso. Então, são os mais comuns aqui para aparecer para vocês. Principalmente o aquoso, porque muitas das reações químicas vão acontecer quando eu dissolver as substâncias na água e misturar elas. Como que eu represento as fórmulas? Vamos entender aqui uma representação. O que significa mostrar isso daqui, esse 3H2OL? Primeiro, vamos aos nomes. Esse número grandão que vem aqui na frente da fórmula é chamado de coeficiente estequiométrico. O número pequenininho que vem abaixo indica o índice. E esse símbolo aqui, como a gente já viu, indica o estado físico, tá certo? Representar isso é a mesma coisa que representar dessa forma e a gente precisa entender que isso significa isso daqui, tá? O número grandão representa o número de conjuntos que eu tenho. Tá? Então, nesse caso, eu tenho as minhas moléculas, né? O conjunto de átomos. E eu sei que essas minhas moléculas estão todas no estado líquido. O que significa, no caso aqui, né, H2O? Significa que eu tenho 2 átomos de H, de hidrogênio, e 1 átomo de O. Perceba que o 1 eu não preciso colocar aqui, fica subentendido. Sempre o número pequenininho se refere a quem veio antes dele. Então, ó, esse 2 se refere ao H. O 3, né, o número grandão, se refere a todo mundo. Então, olha só, escrever só H2O significa que eu tenho aqui ó, um O e 2 Hs. Se escrever 3H2O significa que eu tenho 3 desse conjunto, tá aqui. Então, ao todo, quantos Hs eu vou ter? Ao todo, eu tenho 6 Hs. Por quê? Cada conjunto tem 2 hidrogênios. Como eu tenho 3 conjuntos, eu tenho 6 hidrogênios. Tá? Entenda essa notação porque ela vai ser muito importante para o seu estudo da química. Então, quando eu falar do número na frente, eu estou falando do número de conjuntos. Quando eu estou falando do número pequenininho, estou falando de coisas dentro de um único conjunto. Ok? Vamos lá agora com alguns exemplos. Trouxe aqui algumas equações químicas só para a gente analisar o que está acontecendo. Primeira delas, olha só. Eu tenho 2 conjuntos, né, de alumínio, Al, que reage com 6 conjuntos de HCl, formando 2 conjuntos de AlCl3 e mais 3 conjuntos de H2. E o H2 sai na forma de gás, apenas o H2. Então, quando eu junto essas duas coisas, eu observo que forma um gás, ok? Outro exemplo, tá aqui. Eu tenho CaCO3, eu tenho um reagente que formam 2 produtos. Esse reagente está no estado sólido, mas o que acontece? Quando eu pego esse sólido e esquento ele, tá aqui o aquecimento,
eu formo um outro sólido e, além disso, eu observo que ocorre a formação de um gás carbônico, tá certo? Outro exemplo, tá aqui. Eu tenho um único reagente com dois produtos. Esse reagente aqui, ele está dissolvido em água. E acontece que quando ele está dissolvido em água, ele pode formar água no estado líquido e também gás carbônico. Eu posso observar a formação de algumas bolhas. Assim como se eu pego gás carbônico e borbulho em água, eu observo a formação desse composto aqui. Tá? Então, nesse composto eu tenho 2 hidrogênios, 1 carbono e 3 oxigênios. Ok? E por fim, nessa última, olha que interessante, envolvendo vários estados físicos. Se eu pego dois conjuntos do Na, que é sólido, então se eu e jogo esse sólido na água, ok? A água no estado líquido, o que eu observo? Eu observo a formação de um gás, então eu começo a observar, quando eu pego esse sólido e jogo na água, eu começo a observar que formam bolhas, porque essas bolhas são gás, e além disso eu formo esse outro composto que vai estar dissolvido em água. Então não necessariamente eu vou observar esse composto, porque ele vai estar dissolvido em água. Perceba que aqui eu tenho dois conjuntos com Na e aqui dois conjuntos de água. Cada conjunto de água eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, ok? Então tá aqui alguns exemplos de equações químicas. Muito importante que você saiba analisar cada um deles. Lembrando aqui, coeficiente estequiométrico é o número grandão da frente, índice é o número pequenininho embaixo. Quando não aparece número nenhum, quer dizer que o índice vale 1, ok? A gente fecha essa nossa aula de equações químicas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.